Se você sente uma ansiedade que te paralisa, sente falta de foco e concentração, provavelmente te falta um pouco de força psicológica. E não é só culpa, porque ninguém te ensinou sobre isso. Mas ter uma mente forte não é sobre aguentar tudo, não demonstrar fraqueza e tá sempre bem. Não. Ter uma mente forte é sobre desenvolver habilidades cognitivas que te façam voltar ao controle, porque o mundo vai te abalar e não tem como você fugir disso. E as pessoas fortes também sentem ansiedade e também sentem falta de foco. A única diferença é que essas pessoas desenvolveram mecanismos para agir apesar das emoções negativas. Nesse vídeo eu separei para você o que a neurociência e a psicologia comportamental falam sobre desenvolver força mental. E para facilitar, eu dividi esse vídeo em duas partes. O que é força psicológica e como desenvolver ela. E o primeiro exercício de força que você vai fazer é colocar esse vídeo em tela cheia e assistir até o final. Parece besteira, né? Mas cerca de 90% das pessoas não consegue terminar um vídeo de poucos minutos. Primeiro, o que é ser forte? Eu já falei aqui e vou repetir. Ser forte não é sobre aguentar tudo, ser musculoso ou ter cara de mal. É sobre ter habilidades para entender e gerenciar suas emoções para você conseguir agir apesar delas. E vou te dar um exemplo de como uma pessoa fraca e uma pessoa forte lidam com a mesma situação, como por exemplo, falar em público. Isso que eu vou falar vale para todos os tipos de ansiedade, mas eu resolvi dar um exemplo prático para você entender. A pessoa com uma mente fraca foca na emoção negativa de falar em público. Ela pensa nos outros julgando ela começa a reviver momentos onde ela sofreu rejeição ou passou vergonha. E isso não é culpa dela, é o cérebro operando para sequestrar a sua inteligência e fazer você ver o viés negativo das coisas. Isso é normal na ansiedade. E a chave para você entender como uma pessoa fraca lida é que ela gasta a energia dela focando na emoção negativa e no que ela vai causar para ela. Ela gasta energia na chamada ruminação emocional. Já a pessoa com força psicológica, ela age diferente. Ela desenvolveu repertórios mentais para lidar com a ansiedade. Ela pensa, como eu posso me preparar da forma certa? Ela simula o pior cenário na cabeça dela e compreende que a vida dela vai continuar. Ela controla sua respiração e guia os seus pensamentos para emoções positivas. Ela conversa sobre um amigo, sobre o medo de falar em público, alguém que possa ajudar ela. E a lista de opções que as pessoas fortes fazem é quase infinita. Você percebeu a diferença? As pessoas fortes agem de uma forma, as pessoas fracas agem de outra, na mesma situação. E se você se reconheceu como fraco, não entre em desespero, porque não é sua culpa. A real é que ninguém te ensinou sobre isso. E ninguém te ensinou sobre isso porque a maioria das pessoas sofrem de problemas emocionais muito sérios. Como eu falei, não é sua culpa ser assim, mas agora que você sabe, é sua responsabilidade fazer algo a respeito. E é isso que nós vamos fazer agora. Habilidades para ser forte. Nós já entendemos que ser forte é se regular do ponto de vista emocional. Mas como exatamente fazer isso? Primeiro, o corpo te influencia e muito. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto porque não é o intuito do vídeo. Mas você precisa dormir bem, praticar atividade física no mínimo 4 vezes por semana, evitar ultraprocessados e fazer tudo que for saudável para você. Todos esses hábitos dão ao seu cérebro mais força do ponto de vista cognitivo e é exatamente isso que a gente usa para regular a nossa emoção. Segundo, gestão das emoções. Para você gerenciar as suas emoções, você precisa conhecer o mínimo sobre elas. Comece a treinar a sua autoconsciência, que é a capacidade de entender qual emoção você está sentindo agora e o que desencadeou ela. Escreva num papel maneiras de lidar com as emoções que te atrapalham. Será que se eu fizer uma corrida eu consigo aliviar meu estresse? A ideia aqui é você criar mecanismos, criar ferramentas para ajustar a sua emoção, mas sem querer controlar ela. Só que você precisa ter paciência. Se você acha que vai ser fácil aprender a lidar com as suas emoções, já te digo que não vai ser. É um trabalho de vida, tá?
Principalmente você que não tem experiência em entender o que você está sentindo, vai ser difícil, vai levar um tempo até você conseguir gerir suas emoções. Então tenha paciência, apenas continue e foque nos pequenos passos que você pode dar. Terceiro, recuperar o foco. Nos dias de hoje você já deve saber que a nossa atenção está totalmente fragmentada. A gente não consegue ficar assistindo um vídeo de 10 minutos. E isso é um destruidor da sua força mental. Pensa comigo, como que você quer entender mais sobre si mesmo se você não consegue focar nem 5 minutos? Como que você pode ser bom na sua área se você não consegue focar nem 5 minutos? Sem foco não existe força. E eu diria que foco e força são quase a mesma coisa. Portanto, comece a cuidar da sua emoção. Comece a treinar focos de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, até você chegar entre 30 e 60 minutos. Se você consegue focar de 30 a 60 minutos sem interrupções, você já está na frente da maioria das pessoas. E isso é um músculo, você pode treinar a sua capacidade de foco. Quarto, construir sistemas. Uma das coisas mais importantes para você ter uma rotina produtiva é você ter um sistema imbatível. E são processos que você faz para a sua rotina não falhar. E muito engraçado que quando você tem um sistema muito bom, você acaba que nem precisa de força. Eu vou construir um vídeo sobre como criar sistemas em breve. Então se você quer assistir esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que acho que até mês que vem eu já lanço ele. E o quinto pilar para você ter força mental é sobre tolerar o desconforto. Ser forte não é sobre aguentar tudo, mas é sobre aguentar um pouco, pelo menos, do que é desconfortável. Porque todo processo de evolução envolve desconforto. Como que você vai aumentar a sua tolerância ao desconforto? Isso é meio óbvio. Você vai ter que ter mais momentos desconfortáveis. Só que aqui entra um detalhe importante. Você precisa fazer isso de forma moderada e progressiva. E as duas melhores formas de fazer isso é atividade física regular, sempre se desafiando, sempre indo um pouco a mais do que você consegue. Segundo, tédio deliberado. Comece a separar momentos do seu dia para ficar completamente entediado, de 10 a 15 minutos sem fazer nada, só você e seus pensamentos. Só que aqui é importante você entender, você não pode fazer muito tudo isso e depois parar. A ideia é você fazer pouco, mas fazer sempre. E cerca de 14 dias, eu tenho certeza que a sua tolerância ao desconforto vai aumentar demais. E uma coisa que as pessoas geralmente não entendem é que você assistir esse vídeo e você não aplicar nada é a mesma coisa que jogar teu tempo no lixo. Então venha nesse vídeo, assista ele mais vezes, tá? E se você sente uma dificuldade maior, sente que não consegue aplicar tudo isso que eu falei, eu deixei meu WhatsApp aqui na descrição, então você pode me chamar e entrar em contato comigo que eu vou te ajudar de graça. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, um abraço e até o próximo vídeo.